Imagine uma região do espaço tão densa, tão poderosa, que nem mesmo a luz consegue escapar. Um abismo cósmico onde o tempo e o espaço se distorcem, e todas as leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar. Esses são os buracos negros. Objetos que não deveriam existir, mas que estão lá, silenciosos, invisíveis, consumindo estrelas inteiras e moldando o destino das galáxias. São os predadores supremos do universo, mas também, talvez, os guardiões de segredos inimagináveis. Alguns acreditam que escondem respostas para a origem de tudo, outros que são apenas monstros cósmicos, condenados a devorar até desaparecerem. Mas a verdade é uma só. Diante deles, a ciência encontra seus maiores limites, e nós, humanos, podemos apenas contemplar, imaginar e nos assombrar. Hoje, você vai mergulhar comigo nessa escuridão. Vai descobrir como nascemos para temer o vazio, mas também para estudá-lo, e como os buracos negros, invisíveis e silenciosos, se tornaram protagonistas de algumas das maiores descobertas científicas da história. A história dos buracos negros começa muito antes de termos telescópios modernos, muito antes até de termos a relatividade. No século XVII, Isaac Newton apresentava ao mundo sua lei da gravitação universal. Segundo ele, cada corpo no universo atrai outro com uma força proporcional à sua massa, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa ideia simples e genial explicava por que a maçã caía da árvore, mas também por que a Lua orbitava a Terra e a Terra orbitava o Sol. Mas já naquele tempo havia quem ousasse ir além. Em 1783, John Michell, um cientista britânico pouco conhecido, levantou uma hipótese estranha. E se uma estrela fosse tão massiva que nem mesmo a luz poderia escapar de sua gravidade? Poucos anos depois, em 1796, Pierre-Simon Laplace, o matemático francês, chegou a uma conclusão parecida. Em seus cálculos, ele mostrou que se uma estrela tivesse densidade suficiente, sua velocidade de escape ultrapassaria a velocidade da luz. Ninguém jamais a veria. Ele chamou esse objeto teórico de corpo escuro. Na época, a ideia era considerada uma especulação estranha. Afinal, ninguém entendia direito o que era a luz. Era onda? Era partícula? Como poderia algo imaterial ser aprisionado? Assim, a teoria foi esquecida por mais de um século. Até que, no início do século XX, um homem chamado Albert Einstein, no mesmo ano, um físico alemão chamado Karl Schwarzschild, analisando as equações em meio à Primeira Guerra Mundial, encontrou a primeira solução exata. Ele calculou o chamado raio de Schwarzschild, o limite a partir do qual nada, nem mesmo a luz, poderia fugir. Era a descrição matemática perfeita do que hoje chamamos de horizonte de eventos. Um ponto sem retorno. Schwarzschild, ironicamente, morreria pouco tempo depois na guerra, sem ter plena noção da grandeza do que havia descoberto. Por décadas, sua solução foi considerada apenas uma curiosidade matemática, algo tão extremo que provavelmente jamais existiria de fato no universo. Mas em 1919, durante um eclipse solar observado por Arthur Eddington, a relatividade geral foi confirmada. A luz das estrelas que passava próxima ao Sol se curvava exatamente como Einstein havia previsto. De repente, as teorias ganharam credibilidade. Ainda assim, a noção de estrelas colapsadas tão densas que se tornavam invisíveis era quase heresia. Muitos físicos acreditavam que a natureza tinha mecanismos para impedir que algo tão absurdo acontecesse. Foi só com o avanço da astrofísica, a partir da década de 1930, que a ideia voltou à tona. Estrelas massivas, ao fim de sua vida, poderiam colapsar sob sua própria gravidade. E se fossem grandes o bastante, nem mesmo a pressão da matéria nuclear conseguiria contê-las. Nascia a noção moderna de buracos negros.
um nome que só seria cunhado décadas depois, em 1967, pelo físico John Wheeler. Simples, direto e assustador. Até então, os buracos negros eram apenas equações, mas a partir daí, a humanidade começaria a buscá-los no céu de verdade. A jornada para encontrar buracos negros no céu começou de forma lenta, quase fantasmal. Eles eram invisíveis, silenciosos e traidores da luz. Como caçar algo que, por definição, não pode ser visto. No início, os astrônomos começaram a perceber sinais indiretos, estrelas que pareciam dançar com forças invisíveis, raios-x misteriosos vindo de regiões aparentemente vazias do espaço. Essas pistas, pequenas e enigmáticas, indicavam que algo colossal estava lá, escondido nas sombras do cosmos. Na década de 1960, surgiram os primeiros candidatos reais a buracos negros. O mais famoso deles, Cygnus X-1. Localizado na constelação do Cisne, este objeto brilhava intensamente em raios-x, embora nada visível pudesse ser associado a ele. Astrônomos como Stephen Hawking e Kip Thorne começaram a se dedicar a compreender esses emissores fantasmagóricos. Com o avanço dos telescópios espaciais, como o Hubble e o Chandra, novas técnicas de observação permitiram mapear efeitos gravitacionais indiretos. Buracos negros supermassivos, milhões ou bilhões de vezes mais pesados que o Sol, foram encontrados no coração das galáxias. O da Via Láctea, conhecido como Sagittarius A estrela, revelou-se um guardião silencioso de nossa própria galáxia, mantendo estrelas em órbita como uma marionete invisível. Essas descobertas levantaram novas perguntas. Como esses monstros cósmicos se formaram? Estrelas massivas colapsam, sim. Mas como explicamos buracos negros tão gigantescos em galáxias jovens, quando o universo ainda era recém-nascido? Ao longo das décadas, técnicas como interferometria de ondas de rádio permitiram observar o entorno desses buracos negros com precisão sem precedentes. Em 2019, pela primeira vez na história, o mundo contemplou a sombra de um buraco negro. O Event Horizon Telescope, EHT, revelou M87 estrela, uma imagem que parecia arrancada de um pesadelo, um círculo negro absoluto cercado por um halo incandescente de matéria prestes a ser engolida. Essa visão confirmou décadas de teoria, mas também intensificou o mistério. Aquela imagem era silenciosa e aterradora, uma evidência concreta de algo que sempre havia sido considerado apenas matemática e especulação. Por um instante, o mundo inteiro contemplou a escuridão, e ninguém poderia ignorá-la. Mesmo com essas descobertas, os buracos negros continuavam a desafiar a razão humana. A relatividade geral de Einstein explica a gravidade, mas dentro do horizonte de eventos, tudo parece se tornar um enigma. Tempo e espaço perdem significado. Matéria e energia seguem regras que nossa física ainda não pode descrever. O maior paradoxo surgiu quando a mecânica quântica entrou na equação. Segundo Stephen Hawking, buracos negros não eram inteiramente negros. Eles emitiam radiação, hoje chamada radiação Hawking. Era uma ponte entre o mundo do muito grande, relatividade, e o muito pequeno, quântica, mas também levantava questões perturbadoras. Se buracos negros evaporam, o que acontece com a informação que eles engoliram? É destruída? Isso violaria leis fundamentais da física. Outro mistério envolve o chamado buraco negro primordial, uma hipótese de que o universo poderia estar povoado por buracos negros formados nos primeiros instantes após o Big Bang. Paralelamente, teóricos continuam a explorar os limites da física. Novas propostas tentam unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, na esperança de entender o que acontece no coração de um buraco negro. A gravidade quântica, ou teorias como Loop Quantum Gravity, sugerem que o espaço-tempo,
no nível mais fundamental, não é contínuo, mas feito de pequenas unidades, como pixels de um universo digital. Há também iniciativas de inteligência artificial aplicadas à astronomia. Algoritmos capazes de processar enormes bancos de dados de telescópios estão descobrindo candidatos a buracos negros que humanos jamais identificariam. Alguns modelos prevêem regiões do espaço que podem conter buracos negros ocultos, cuja presença é inferida apenas por distorções sutis na luz de estrelas vizinhas. Além disso, pesquisadores especulam sobre a possibilidade de buracos negros microscópicos gerados em aceleradores de partículas como o LHC, embora ainda sem evidências concretas. Tais experimentos poderiam revelar propriedades fundamentais da gravidade em escalas que ultrapassam qualquer observação astronômica, trazendo respostas para questões que Einstein, Hawking ou Wheeler apenas ousaram imaginar. Não é apenas a ciência que se fascina com buracos negros. A cultura humana também sente o magnetismo desses monstros cósmicos. Eles aparecem em filmes, literatura e música como símbolos de mistério, poder e destruição. Filmes de ficção científica como Interstellar exploram não apenas suas propriedades físicas, mas o impacto psicológico de contemplar algo que desafia toda a lógica e percepção. Na literatura, buracos negros são metáforas do desconhecido, do medo da morte, da inexorabilidade do destino. Poetas e escritores usam sua imagem para explorar a fragilidade da existência humana, nossa pequenez diante de forças universais que continuam indiferentes a nós. Essa fascinação é natural. Desde o momento em que John Michell e Pierre-Simon Laplace imaginaram estrelas tão densas que a luz não poderia escapar, a humanidade olhou para o cosmos e se confrontou com limites absolutos. Eles simbolizam o mistério supremo, o enigma que não podemos resolver totalmente, mas que nos impulsiona a explorar, a criar, a filosofar. Além das descobertas concretas, existem teorias especulativas que desafiam até mesmo a imaginação mais fértil. Alguns físicos propõem que buracos negros poderiam ser portais para outros universos, conectando realidades paralelas de forma que desafia a causalidade. A ideia de universos bebê, onde singularidades poderiam gerar novos cosmos, sugere que cada buraco negro é, em potencial, um gerador de realidade. Outros estudos teóricos consideram que buracos negros poderiam armazenar informações de maneira holográfica, como se o universo tivesse um backup cósmico. Isso implica que o que cai no buraco negro não desaparece de verdade, mas é codificado na fronteira do horizonte de eventos, acessível apenas em princípios quânticos. Mesmo teorias como a do wormhole permanecem no reino da especulação, mas são fascinantes. Se corretas, poderiam transformar nossa compreensão de viagem espacial, tempo e comunicação intergaláctica. No entanto, essas ideias ainda dependem de avanços tecnológicos e físicos que podem estar muito além do que a humanidade alcançará nos próximos séculos. Buracos negros nos lembram que o universo é imenso, silencioso e indiferente. Eles engolem estrelas, deformam o espaço-tempo e desafiam nossas certezas mais básicas, mas paradoxalmente também são fontes de conhecimento e inspiração. O que aprendemos sobre eles molda não apenas a astronomia, mas nossa própria filosofia, nossa compreensão do lugar da humanidade no cosmos. Cada descoberta é um passo em direção à luz, mesmo quando a própria luz é sugada para dentro do abismo. Olhar para um buraco negro é olhar para o desconhecido. É aceitar que algumas respostas podem nunca chegar. É contemplar a escuridão com respeito, fascínio e medo. E talvez, ao final, essa seja a verdadeira lição: que a busca pelo conhecimento é eterna e que os maiores mistérios do universo não estão apenas lá fora, mas também dentro de nós.
em nossa incessante curiosidade, em nossa capacidade de imaginar o impossível e em nosso desejo de compreender o incompreensível. Os Mistérios dos Buracos Negros não é apenas um documentário, é um convite a contemplar o desconhecido, a explorar os limites da ciência e da imaginação, e a encarar a escuridão com olhos despertos e mente aberta. Enquanto a matéria se aproxima do horizonte de eventos, cada átomo é esticado por forças que desafiam toda lógica. Imagine cordas elásticas sendo esticadas até o ponto de ruptura, mas em escala cósmica. Cada partícula de uma estrela engolida se transforma em filamentos invisíveis, quase etéreos, mas carregando energia suficiente para iluminar galáxias. Para um observador distante, essa dança mortal ocorre em silêncio absoluto, como se o universo segurasse a respiração. O horizonte de eventos é o ponto sem retorno. Não é uma superfície física, não é algo que se possa tocar. É uma fronteira onde o espaço e o tempo se dobram até desaparecerem. Atrás dele, a realidade que conhecemos deixa de existir. A física clássica falha, e apenas as equações da relatividade e da mecânica quântica tentam preencher a lacuna. Cientistas debatem há décadas. O que acontece com a informação que cai? Ela é destruída ou codificada de maneiras que ainda não compreendemos? Este é o famoso paradoxo da informação. O disco de acreção que rodeia um buraco negro gira em velocidades inimagináveis, próximas à luz. Nele, partículas colidem violentamente, aquecendo-se a milhões de graus e emitindo radiação X intensa. Para astrônomos, esses discos são faróis no cosmos, pistas que denunciam a presença do invisível. O telescópio Chandra, o Observatório de Raios-X e o Event Horizon Telescope capturam esses sinais, transformando matemática abstrata em imagens que parecem pintar o impossível. E então há os jatos relativísticos. Raios de partículas energéticas escapam dos polos dos buracos negros, viajando por milhões de anos-luz. Essas colunas de energia são mais poderosas que a luz de bilhões de estrelas combinadas. Mas como algo que nada consegue escapar do horizonte de eventos, projeta energia para o espaço? Essa é uma das perguntas mais profundas da astrofísica moderna. E a resposta passa por campos magnéticos titânicos e a física da relatividade. Enquanto isso, em laboratórios virtuais, físicos simulam colisões de buracos negros, usando supercomputadores que processam trilhões de operações por segundo. Cada fusão produz ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, detectáveis apenas por equipamentos como LIGO e Virgo. Esses sinais confirmam previsões da relatividade geral e nos permitem ouvir o universo de uma forma que nenhum telescópio jamais poderia. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o núcleo permanece inacessível. A singularidade, o coração do buraco negro, é um ponto infinitamente denso, onde as leis da física se tornam insuficientes. Alguns teóricos propõem que a singularidade poderia ser substituída por uma gravastar, ou até mesmo por um buraco branco inverso, conectando universos distintos. Cada hipótese é um mergulho mais profundo no desconhecido, um passo arriscado em direção a respostas que talvez nunca teremos. No entanto, não é apenas ciência. Cada descoberta científica é acompanhada de narrativa, mito e filosofia. Buracos negros inspiram escritores, cineastas e músicos. Eles se tornam metáforas da destruição e da criação, da inevitabilidade e do mistério. Filmes como Interestelar tentam traduzir a experiência de um horizonte de eventos para a imaginação humana, misturando ciência rigorosa com poesia visual. A dilatação temporal é outro fenômeno fascinante. Para quem caísse em direção ao buraco negro, o tempo desaceleraria em relação a um observador distante,
Um minuto para o viajante poderia equivaler a anos fora do horizonte de eventos. Esse efeito não é teoria de ficção, é consequência direta da relatividade geral. Experimentos com relógios atômicos em órbita e no solo confirmam que o tempo é flexível, que o cosmos possui ritmos que não obedecem à nossa percepção cotidiana. E então, há o paradoxo dos buracos negros giratórios, os chamados buracos negros de Kerr. Eles possuem eixo de rotação e ergosfera, uma região onde o espaço-tempo é arrastado como se fosse um rio girando, arrastando tudo ao redor. Dentro da ergosfera, seria teoricamente possível extrair energia do buraco negro, um conceito conhecido como processo de Penrose. Isso transforma o que parecia ser um devorador silencioso em uma máquina energética, capaz de liberar mais energia do que bilhões de sóis. À medida que mergulhamos mais fundo, percebemos que cada buraco negro é único. Alguns são supermassivos, residindo no coração de galáxias com massa de bilhões de sóis. Outros são estelares, remanescentes de estrelas massivas que colapsaram. Todos compartilham características comuns, mas cada um pinta uma história diferente no espaço-tempo, uma narrativa de destruição, transformação e, paradoxalmente, criação. Mesmo a ciência moderna, com suas equações sofisticadas, modelos computacionais e observatórios avançados, apenas toca a superfície. Cada nova descoberta abre dezenas de novas perguntas. O universo, indiferente e silencioso, mantém seu segredo mais profundo. A singularidade permanece fora do alcance, eternamente distante, eternamente misteriosa. O buraco negro não é apenas um objeto, é uma experiência mental, um desafio intelectual e emocional. Ele nos obriga a confrontar a finitude da percepção humana, a relatividade do tempo, a densidade da matéria e a vastidão do desconhecido. Cada estrela que se aproxima, cada fóton que se curva, cada onda gravitacional que detectamos é um lembrete da grandiosidade cósmica e da fragilidade humana. E no silêncio absoluto do cosmos, a matéria e a energia dançam uma última vez antes de desaparecer, deixando apenas o eco de sua existência nas ondas do espaço-tempo. Este é o coração de um buraco negro: destruição, transformação e um convite eterno à contemplação do infinito. Enquanto a humanidade avançava na observação do cosmos, buracos negros deixaram de ser simples equações teóricas e começaram a revelar sua presença de forma indireta, através de efeitos que podemos detectar. Um dos primeiros candidatos observáveis foi Cygnus X1, um sistema binário na constelação de Cygnos, que emitiu radiação X intensa nos anos 1960. A radiação era fruto da matéria sendo arrancada de uma estrela companheira e absorvida pelo buraco negro, formando um disco de acreção incandescente. Astrônomos estudaram o comportamento do sistema, medindo velocidades e trajetórias. Cada cálculo indicava algo impossível, uma massa enorme concentrada em um ponto invisível, puxando tudo ao seu redor com força irresistível. Cygnus X1 se tornou o primeiro buraco negro confirmado do universo observável, mas ainda permanecia um objeto que desafiava a imaginação. Nos anos seguintes, telescópios de raio-x, infravermelho e rádio começaram a mapear outros candidatos, revelando buracos negros supermassivos no coração de galáxias. Sagitário A, estrela no centro da Via Láctea, destacou-se como um desses monstros silenciosos. Observações de estrelas orbitando Sagitário A asteresco ao longo de décadas confirmaram a presença de uma massa colossal equivalente a milhões de sóis, concentrada em um espaço minúsculo. Cada órbita das estrelas próximas era uma dança matemática de precisão perfeita. Essas ondas não apenas confirmaram teorias de Einstein, mas abriram um novo modo de ouvir o cosmos, complementando o que vemos com telescópios. Cada fusão de buracos negros produz um padrão único,
uma assinatura cósmica, permitindo rastrear massas, spins e até a distância exata do evento. A ciência deixou de apenas observar a luz, passou a captar o próprio ritmo do universo. Paradoxos, entretanto, continuam. O paradoxo da informação, debatido por Stephen Hawking, ainda provoca controvérsias. Se a matéria cai no buraco negro, as informações contidas nela são perdidas para o universo? Ou existem mecanismos quânticos que preservam esses dados, talvez codificados na radiação Hawking? Experimentos teóricos sugerem que nada realmente desaparece, mas a forma como a informação se conserva permanece um dos maiores mistérios da física moderna. Além disso, buracos negros giratórios, conhecidos como buracos de Kerr, apresentam um paradoxo adicional. Suas ergosferas permitem, em teoria, extrair energia, mas ao mesmo tempo distorcem o espaço-tempo de forma tão extrema que qualquer viagem próxima se torna praticamente impossível. Cada simulação revela que a relatividade e a mecânica quântica interagem de forma complexa, sugerindo limites para o que podemos saber sobre esses objetos. Enquanto isso, observações recentes de buracos negros supermassivos em galáxias distantes mostram que eles influenciam a formação estelar e moldam a evolução das galáxias. Sua gravidade, seus jatos de partículas e os discos de acreção afetam milhões de anos de dinâmica galáctica. Cada buraco negro é, portanto, não apenas um devorador silencioso, mas um arquiteto invisível, regulando o crescimento de estrelas e galáxias inteiras. O debate científico também se estende às teorias de buracos negros primordiais. Alguns físicos sugerem que mini-buracos negros, formados logo após o Big Bang, poderiam existir em grande número, invisíveis e silenciosos, talvez constituindo parte da matéria escura. Detectá-los exigiria tecnologias muito além das atuais, mas a simples hipótese altera profundamente nossa compreensão da formação do universo. Em paralelo, simulações de fusões múltiplas de buracos negros, realizadas por supercomputadores, revelam padrões complexos de radiação, rotação e emissão de energia. Cada modelo expande nossa compreensão de fenômenos que nunca poderíamos observar diretamente, mas que se manifestam de forma indireta em sinais, radiação e ondas gravitacionais. E assim, os buracos negros se tornam personagens centrais do universo. O estudo dos buracos negros não para no presente. Cada descoberta abre caminho para hipóteses audaciosas sobre o futuro do universo e nosso papel nele. Teóricos imaginam buraco de minhoca, passagens conectando regiões distantes do espaço-tempo que poderiam ser usadas como atalho entre galáxias. A ideia, ainda puramente teórica, é fundamentada em soluções das equações de Einstein, mas as condições extremas necessárias tornam qualquer viagem prática impossível, ao menos por enquanto. Buracos negros também alimentam debates sobre universos paralelos. Alguns modelos quânticos sugerem que a matéria engolida por um buraco negro poderia emergir em outro universo, um ciclo eterno de nascimento e destruição. Outros físicos propõem que cada singularidade poderia ser um ponto de criação de um novo cosmos, um Big Bang interno invisível a nós. Essas teorias, embora especulativas, inspiram não apenas cientistas, mas escritores, cineastas e artistas, transformando a física em narrativa. No cinema, por exemplo, filmes como Interestelar e Event Horizon tentam traduzir essas ideias em imagens que desafiam a percepção humana. A ciência é usada como base, mas a imaginação humana preenche as lacunas. Cada representação reforça o fascínio cultural pelos buracos negros, monstros cósmicos que consomem, mas também conectam e transformam. Na literatura, desde clássicos de ficção científica até romances contemporâneos, buracos negros aparecem como metáforas da destruição, da perda e do desconhecido. Poetas descrevem o horizonte de eventos como borda de um abismo existencial,
enquanto filósofos questionam o sentido de nossa busca pelo conhecimento diante de algo tão incompreensível. No campo da ciência pura, novas tecnologias buscam estudar buracos negros em escalas cada vez menores. Detectores de ondas gravitacionais mais sensíveis estão sendo desenvolvidos, capazes de captar fusões de buracos negros em regiões distantes do universo, talvez até de épocas próximas ao Big Bang. Telescópios como o Event Horizon Telescope planejam observar buracos negros ainda mais distantes, tentando captar detalhes do horizonte de eventos, do disco de acreção e dos jatos relativísticos. Teorias avançadas exploram a possibilidade de energia infinita extraída de buracos negros giratórios. O processo de Penrose, se controlável, poderia transformar essas singularidades em gigantescas usinas energéticas. Será que o universo é determinístico ou probabilístico? E no meio de tudo isso, a cultura popular se alimenta da mesma curiosidade que move os cientistas. Videogames, música e artes visuais reinterpretam os buracos negros como símbolos de desafio, poder e mistério. Cada narrativa cultural fortalece a ideia de que o buraco negro é mais do que ciência. Ele é mito, lenda e inspiração. Enquanto imaginamos o futuro, surgem questões éticas e filosóficas. Se algum dia conseguirmos manipular buracos negros, criar mini buracos negros em laboratório ou viajar através de wormholes, quais seriam as consequências? O universo ainda manteria sua indiferença, mas nossas ações poderiam desencadear fenômenos imprevisíveis. Cada passo rumo à compreensão e manipulação desses monstros cósmicos exige responsabilidade, conhecimento e humildade. Simulações computacionais nos permitem estudar buracos negros em ação. Supercomputadores calculam milhões de possibilidades, simulando fusões de estrelas colapsadas, colisões de buracos negros binários e interações com galáxias inteiras. Cada modelo revela padrões de rotação, emissão de radiação, efeitos gravitacionais e distorções do espaço-tempo, que seriam impossíveis de observar diretamente. Colisões múltiplas, como as entre buracos negros em aglomerados estelares, produzem ondas gravitacionais complexas. Cada onda transporta informações sobre massa, spin e distância. Cientistas interpretam esses sinais como notas de uma sinfonia cósmica, cada fusão compondo um capítulo da história do universo. Jatos relativísticos são outro fenômeno fascinante. Raios de partículas saem dos polos dos buracos negros, viajando milhões de anos-luz e atingindo outras galáxias. Esses jatos não são apenas visíveis, eles influenciam a formação de estrelas, a distribuição de matéria e até a evolução galáctica. Cada observação é um lembrete de que os buracos negros não são apenas consumidores silenciosos, mas também agentes ativos na dinâmica cósmica. Curiosidades abundam. Alguns buracos negros giratórios podem atingir velocidades próximas à luz, deformando o espaço-tempo de forma tão extrema que geram anéis de luz ao redor do horizonte de eventos. Outros podem provocar efeitos de lente gravitacional tão poderosos que multiplicam imagens de galáxias distantes. Cada fenômeno desafia a intuição, criando visões do universo que parecem mais próximas da fantasia do que da realidade. Narrativas dramatizadas ajudam a compreender esses eventos. Imagine uma estrela gigante aproximando-se de um buraco negro supermassivo. Ela é esticada, comprimida, sua matéria se transforma em radiação intensa antes de desaparecer completamente. Cientistas assistem a esses fenômenos através de simulações, mas o efeito emocional é semelhante a testemunhar um espetáculo cósmico de destruição e transformação. Estudos recentes também investigam buracos negros em colisões de múltiplas galáxias, onde a interação de vários supermassivos cria padrões complexos de radiação, distorção e fusão. Cada evento é um laboratório natural,
uma oportunidade de testar teorias de relatividade e física quântica em condições extremas. Além disso, há tentativas de estudar buracos negros primordiais e microburacos negros. Embora hipotéticos, eles poderiam fornecer pistas sobre o universo inicial e a natureza da matéria escura. Ao observar o universo através da lente dos buracos negros, percebemos que estamos diante de algo muito maior do que nós mesmos. Cada singularidade, cada fusão e cada jato de radiação é um lembrete de que o cosmos não é construído para ser compreendido em sua totalidade, mas sim explorado em fragmentos, pistas e sinais. O buraco negro, silencioso e invisível, nos confronta com a própria essência do desconhecido. Ele é destruição e criação simultâneas, um lugar onde o tempo se dobra, a matéria se estira e a energia se transforma em algo que apenas podemos calcular e imaginar. Não há esperança de tocá-lo ou atravessá-lo. Só podemos observar, teorizar e nos maravilhar. Culturalmente, eles inspiram medo e fascínio. Filmes, livros e músicas usam os buracos negros como metáforas da perda, do poder e do mistério. Mas além da arte, eles nos forçam a refletir sobre nossa existência. O que somos diante de um objeto que consome a luz, o tempo e a matéria? Nossa vida, nossa história, nossas conquistas, tudo é temporário diante da vastidão silenciosa do universo. E ainda assim, a humanidade continua tentando. Telescópios, ondas gravitacionais, supercomputadores e simulações são nossas ferramentas para decifrar esse enigma. Cada descoberta é uma vitória, mas também uma lembrança da infinidade de perguntas que permanecem sem resposta. O universo não nos deve respostas, mas nos oferece oportunidades de contemplação, curiosidade e imaginação. Ao final, talvez a maior lição seja a humildade. Cada buraco negro nos mostra que o cosmos é vasto, silencioso e indiferente, mas também é fonte de beleza, mistério e inspiração. Ele nos ensina que há limites para o conhecimento, mas que a busca por compreensão é em si uma expressão daquilo que nos torna humanos. O horizonte de eventos é o limite absoluto, o ponto de não retorno, mas para nós, observadores distantes, cada luz curva, cada radiação emitida e cada onda gravitacional é um convite. Explorar, imaginar e contemplar o infinito, porque no final, compreender os buracos negros é compreender um pouco mais do universo e talvez de nós mesmos. E assim, deixamos o cosmos continuar sua dança silenciosa, enquanto seguimos atentos, curiosos e maravilhados, sabendo que apesar de tudo, cada descoberta é apenas o começo de um novo mistério. O universo não é apenas vasto, ele é indiferente. Cada buraco negro, silencioso e implacável, nos lembra da pequenez da humanidade diante do cosmos. Vemos um espelho do desconhecido, um portal para perguntas que ainda não sabemos fazer. Ele nos força a confrontar a ideia de que existem limites para o conhecimento, limites para o que podemos tocar, observar ou compreender. Cada raio de luz que se curva ao seu redor, cada estrela devorada silenciosamente é um lembrete de que o universo não responde aos nossos desejos ou expectativas. Ele simplesmente é. E ainda assim, nossa obsessão não diminui. Buscamos entender os buracos negros porque, de certa forma, entendê-los é tentar compreender a nós mesmos. A matéria que desaparece, o tempo que se dobra, a energia que se libera. Tudo isso reflete nossas próprias tentativas de organizar o caos, de dar sentido ao incomensurável. Talvez por isso eles fascinem tanto, aparecendo não apenas em equações, mas em filmes, livros e até na música. Eles são os grandes poetas do cosmos, narrando histórias que ainda não conseguimos ouvir completamente. A ciência nos permite aproximar-nos deles, estudar suas sombras e medir sua influência, mas nunca tocá-los diretamente. Cada avanço tecnológico, telescópios, ondas gravitacionais,
simulações computacionais, revela novos mistérios. O que antes era apenas matemática abstrata torna-se palpável em imagens, sinais e dados, mas o coração do buraco negro continua oculto, inacessível. Essa tensão entre o que sabemos e o que ignoramos é onde reside a beleza do cosmos. E se o universo for, em sua essência, uma série de buracos negros conectados, uma tapeçaria de singularidades e horizontes de eventos, então nossa própria existência é apenas uma ondulação temporária nessa vastidão infinita. Nossas vidas, nossas civilizações, nossas conquistas, todas existem à sombra desses monstros cósmicos silenciosos. Mas é exatamente essa consciência, essa admiração diante do desconhecido que nos impulsiona. Ela nos faz criar, explorar, teorizar, imaginar universos inteiros em nossas mentes enquanto contemplamos o abismo. No fim, os buracos negros não são apenas objetos astronômicos, são símbolos daquilo que mais nos desafia, o desconhecido. Eles nos ensinam que há mistérios que permanecem, não porque somos incapazes, mas porque o universo é, em sua essência, maior do que qualquer narrativa humana. E ainda assim, enfrentamos essa escuridão, armados com curiosidade e coragem. O que antes era apenas teoria, hoje é observação, cálculo e imagem. Cada fóton curvado, cada distorção no espaço-tempo registrada é um fragmento de verdade arrancado ao abismo. Mas mesmo com todas essas evidências, o buraco negro permanece intocável, inacessível e absoluto. Ele é uma fronteira não apenas física, mas mental. Não há como atravessá-lo sem perder a própria referência de tempo e espaço. É um lembrete cruel da limitação humana, mas também uma provocação à nossa curiosidade infinita. Enquanto o universo gira silencioso, essas singularidades se tornam monumentos à complexidade cósmica. Não podemos possuir seus segredos, mas podemos interpretar suas manifestações. Cada disco de acreção incandescente, cada jato relativístico que percorre milhões de anos-luz, cada onda gravitacional captada por detectores terrestres, é uma narrativa que nos diz: vocês podem estudar, mas nunca dominar. E talvez seja justamente isso que fascina, o equilíbrio entre o conhecimento e o mistério, entre a ciência e a imaginação. A existência dos buracos negros também nos ensina sobre o tempo. Não o tempo humano, linear e previsível, mas o tempo do cosmos, flexível, relativo e incompreensível. Para um observador externo, tudo parece desacelerar à medida que a matéria se aproxima do horizonte de eventos. Para o que cai, o tempo se dilata, se distorce, como se cada segundo fosse uma eternidade comprimida. É uma dança silenciosa de temporalidades que nos desafia a conceber a realidade de maneira totalmente nova. Stephen Hawking mostrou que buracos negros não são completamente escuros. Eles emitem radiação, sugerindo que nada é verdadeiramente perdido. Mas como a informação se conserva? Será que o universo é, no fundo, um holograma? Cada teoria que surge amplia nossa compreensão, mas também revela a vastidão do que ignoramos. Os buracos negros nos obrigam a pensar em escalas que ultrapassam nossa experiência cotidiana e nos convidam a refletir sobre a própria natureza da existência e do conhecimento. Na esfera cultural, os buracos negros transcendem a física. Eles simbolizam o absoluto desconhecido, a inevitabilidade da destruição e o potencial da criação. Em filmes, sua representação visual traduz o medo e a reverência que sentimos. Em literatura e poesia, eles são metáforas da morte, do esquecimento, do vazio e da contemplação. Em música, inspiram ritmos e tons que tentam imitar o silêncio cósmico e a vastidão do espaço. Eles tocam algo profundo na psique humana, nosso desejo de compreender o incompreensível,
e de explorar aquilo que está além do alcance. E apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda há um abismo de perguntas sem resposta. O que realmente acontece na singularidade? Podemos algum dia manipular a energia de um buraco negro de forma segura?